Olá, queridos! Sejam bem-vindos agora para o nosso segundo momento da nossa aula. Estava aqui eu analisando o nosso contexto e fazer, após a revisão, quais atividades irei propor para vocês. Colocar uma atividadezinha para exercer o conhecimento e aprender um pouco sobre o filosofar, não é verdade? Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí. A experiência filosófica criando interações humanas. Nós vimos na nossa aula sobre filosofia de vida. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica, do cotidiano. Quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo o quê? Um exercício filosófico. A disposição para o filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais e temos sensibilidade, os sentidos, capazes de dar sentido às coisas. Chamamos de filosofia de vida esse filosofar espontâneo, ok? Agora, é possível definir filosofia? Nós vimos que, se perguntarmos a um filósofo que seja filosofia, a resposta certamente será longa e complexa, difícil. A filosofia não tem objeto de estudo próprio. Ela pode ser Deus, natureza, ações humanas, pensamento e etc. O próprio vocabulário de filosofia é proveniente da língua grega antiga e significava amigo de quê? Da sabedoria. O processo do filosofar, de acordo com Kant, é possível destacar. Só é possível aprender a filosofar. Certas tentativas filosóficas já existentes, olha só. Então não é possível aprender filosofia, mas filosofar sim. Aprender filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal, exercitando o talento da razão humana. Reflexão, né? Olha aqui que legal. Ao estudar o pensamento dos grandes pensadores, cada um pode exercer o direito de refletir por si próprio, de confirmar ou rejeitar as ideias e os conceitos com os quais se depara. A filosofia é a experiência de um pensar permanente. Qualquer definição que seja dada sobre o que é filosofia delimita o sentido dela, assim, de estreitar o significado, que ser muito amplo. Na tentativa de delimitar, Saviani vai dizer que a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. O filósofo debruça sobre assuntos tão diferentes como a moral, a política, a ciência, a mitologia, a religião, a questão engraçada, cômica, a arte, nós temos lá no segundo ano, filosofia estética, a técnica, a educação e outros demais. Daí surge o caráter transdisciplinar da filosofia. Agora trouxemos um pouco de Sócrates. Ele exercia grande fascínio para os jovens. Os jovens procuravam, passavam horas discutindo em praça, lá no Ágora. Ele interpelava as pessoas que vinham, que iam, dizendo ignorantes, e fazia perguntas aos que julgavam entender determinados assuntos. Daí, para Sócrates, essa frase renomada, só sei que nada sei, gerada pelo método de Sócrates, que levava ao conhecimento da própria ignorância. Esse era o ponto de partida de sua própria sabedoria, pois baseava na busca incessante de uma suposta verdade. Opa, aqui. Verdade verdadeira. Agora, vou deixar vocês aqui à vontade para refletir, para filosofar. Olha que legal. 4 perguntinhas. Vamos colocar a cabeça agora para funcionar. Vamos refletir. Os neurônios estão aí, doidos para serem trabalhados, estão ansiosos. Então vamos lá? Daqui a pouco a gente volta. Oi, oi! Estou aqui ansioso, aguardando, viu só como é
a minha expressão aqui, ó. Será que eles fizeram atividade? Nossa, será que eles acertaram? Será que eles acharam as questões fáceis? Será que as questões estavam interativas? Assim, de boa compreensão? O que eles acharam? Olha só, eu quero saber a opinião de vocês. Estou aqui, né, como filósofo, querendo refletir um pouco. E se tiver dúvida, manda pra gente debater, né? Professores presenciais, um grande abraço. Aí o Justino, aí os professores do estado de Rondônia, não é verdade? Vamos lá? Ver a primeira questão, olha aí. Tirando dúvidas, resolução das atividades. Questão número 1. Leia o texto. Então, leiam. Não estão lendo? Leia em voz alta aí para eu ouvir. Vamos lá. Não é possível aprender qualquer filosofia. Olha. Só é possível aprender a filosofar. Ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas que já existem. Ou seja, a opinião, pensamento de outros pensadores. Mas sempre reservando a razão do direito de que investigar aqueles princípios, até mesmo suas fontes, confirmando ou rejeitando. Então é livre, você é livre. É um texto de Kant, no livro Crítica da Razão Pura. Segundo o pensamento do filósofo, já vimos que aqui é filósofo, né? É o pensador, de Immanuel Kant, que é um pensador da Idade Moderna. Não é possível ensinar filosofia, mas é possível o quê? Se não é possível ensinar filosofia, é possível fazer o quê? Opa! Ensinar a filosofar, gente. Tá aqui, ó. Kant vai dizer que não é possível ensinar filosofia, mas é possível ensinar a filosofar. Então, aqui é a minha função para vocês. Essa é bem facinho, essa pergunta. Né? Me adiantei e respondi, mas valeu. Então, assim, é possível ensinar vocês a filosofar, refletir sobre as coisas em sua volta. E existe muitas, tá? Muitas coisas mesmo para a gente analisar. Senta lá um pouco e reflete. Entre em debate, vamos discutir nada de conflito, só discutir sobre o tema. Legal isso. Vamos lá, continuando a lei. Questão 2. Sócrates, ó, antes de Cristo, né, 4, 5, nasceu e viveu em Atenas, lá na Grécia Antiga. Dizem que ele, ao falar, exercia grande fascínio sobre seus interlocutores. Quem vinham mais eram os jovens. Procurado pelos jovens, passava horas discutindo em praça pública. A praça era chamada de Ágora, lá em Atenas. Ele perguntava aos que julgavam entender determinado assunto e por 2 métodos. Tá? As perguntas de Sócrates se baseavam naquilo que era o quê? Tecnologia, celular, tablet, etc. Ou B, café, plantio, leite. Ou C, coragem, beleza, justiça, virtude. Ou D, comunidades, futuro, internet. Ou E, propunha frutas, né? Tucumã, pupunha, castanha. Tá aqui, ó. Veja bem, ó, só a pergunta de Sócrates. Ele propunha o quê? Naquela época, tá? Falar sobre frutas? Tá lá as frutas, né? E é da nossa região, coloquei. Tecnologia, internet, será que naquele tempo tinha? Comportamento de algumas coisas lá, ó, sociais. Eu coloquei 3, né? Qual é? Tá bem fácil essa. Qual é a resposta? Lá, vamos lá. A questão C, gente. Então, Sócrates, as suas perguntas se baseavam naquilo que era de coragem, sobre a beleza, justiça, sobre virtude. Aqui eu posso colocar mais, ó, política, comportamento humano, etc. Sociedade. Então, era bem interessante. Se liga no Enem. Olha aqui. Vocês já, vem aqui comigo. Vocês já devem estar sabendo desse quadro que temos em todos os componentes curriculares. O Se Liga no Enem, você vai se ligar, grudar no Enem. Por quê? Porque a partir daqui vocês vão
ter um contato lá na frente, no terceiro ano, com o Enem, com a avaliação. O Enem é uma porta pela qual vocês vão abri-la e entrar numa universidade, um curso técnico, um tecnólogo, a profissão de vocês que escolherem, aqueles que desejarem, é claro. Então, colocamos questões que já caíram em versões do Enem anteriores, anos, né? E questões que vai ao encontro do Enem, ou seja, a sua temática, o seu contexto, etc. Vai andar em paralelo, tá? Vamos lá para a nossa questão do Se Liga no Enem? Vamos lá, se ligando! Fundação Carlos Chagas 2010 e colocamos uma adaptaçãozinha, que a gente muda, né? Alguma coisa. Vamos ler o texto. Desde a antiguidade faz presente no senso comum a ideia de que a filosofia é inútil. Olha só, falamos na aula, lembra? Há um ditado popular que diz: a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Olha só. Mas os filósofos desenvolveram ao longo do tempo muitos pensamentos sobre a utilidade da filosofia. Por exemplo, para Platão, a filosofia é um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos, para que vivam numa sociedade feliz. Claro, né? Para Kant, a filosofia tem como finalidade a felicidade humana. Aí, ó. E para Merleau, ela serve para ver e mudar nosso mundo. Olha só, gente. Quanta coisa boa que a filosofia traz e as pessoas ainda dizem que não serve, né? A ousadia. Porém, quando alguém dizer que não serve, ó, vou ensinar vocês. Se alguém dizer que a filosofia não serve, peça argumento dela. Ela tem que dizer por que não serve. Vamos ver se o argumento dela convence. Agora a pergunta em si, ó. Seja qual for o modo como se determine a utilidade ou Seja qual for o modo como se determine a utilidade ou inutilidade da filosofia, diante dessa questão, a primeira atitude propriamente filosófica é... Qual é a primeira atitude? A. Perguntar pelo que significa esse contexto, utilidade. B. Definir a felicidade proporcionada pela filosofia. Ou C. Usar a filosofia para transformar e não para pensar o mundo. D. Recolher a opinião dos grandes filósofos sobre o tema. Ou E. Pressupor que a filosofia é um fim em si mesmo. Então tá aí. Seja qual for como se determine, né, a utilidade, ou se ela é útil ou não, faça essa pergunta, não é verdade? Ó, propriamente, ela, filosoficamente, ela é o quê? O que deve se fazer ali? A primeira questão, tá? Já falei para vocês, se alguém dizer que a filosofia não serve para nada, pergunte o argumento dela, por quê? Que sentido tem isso? Vamos lá, olha aí. A resposta adequada: perguntar pelo que significa, nesse contexto, utilidade. É verdade. O que é utilidade? A pessoa diz que a filosofia não é útil? O que é útil, então? Qual o significado dessa palavra? Gente, eu já estou filosofando, tá? Ou seja, veio uma situação que a filosofia não serve, aí veio uma pergunta. O que significa nesse contexto a utilidade, né? Questão 4, ela é dissertativa. Durante a aula, foi feita uma breve reflexão que gira em torno da experiência filosófica. Interações humanas, filosofia de vida, né? Processo do filosofar, entre outros. E você, já vivenciou uma experiência filosófica do filosofar? Que exigiu de você uma reflexão além daquilo que estava pronto em sua mente? Justifique. E aí? Falamos todo, olha, vem aqui comigo. Falamos muito durante essa aula, bem proveitosa, sobre a experiência filosófica. O que é filosofar, a filosofia no nosso cotidiano, filosofia de vida, no caso. E se ela serve, se ela não serve para a nossa vida. E agora, e você? Já passou por uma experiência de questionamento filosófico?
Você já se questionou sobre algo? Você já se admirou com algo e se perguntou sobre aquilo? Para onde vamos? Os meus 15 anos, toda vez quando eu pensava na morte, eu ficava triste e em alguns momentos chorava, porque a vida era tão bela para mim naquele momento, mesmo com as dificuldades que tínhamos, interação com os estudantes, com amigos, com minha família, com meus irmãos, eu achava ótimo. Quando eu pensava na morte, que ia tirar o eu físico desse mundo, eu ficava sofrendo com isso. Ou seja, eu via que eu não tinha mais possibilidade de viver nesse mundo. Ou seja, aquela maravilha que eu estava vivendo ali, confirmo com algumas dificuldades, mas eu gostava. Quando eu pensava que eu ia sair dali, no caso, quando eu refletia sobre a morte, eu entrava em pânico, em parafuso naquele momento. Aquilo que foi superando, analisando, e pela fé, que eu entrei no catecismo na época, né? E eu fui superando aquilo, já acreditando que, mesmo que eu saia desse mundo físico, né, chegar um momento, terei algo melhor pela fé. Isso é questão de crença, tá? Não quero julgar e nem trazer alguém para o meu lado, mas é de reflexão, ok? E você, já teve algum momento, não nessa perspectiva ou em outra, outro momento que eu busquei refletir foi sobre o avião, como uma máquina tão grande e pesada voa. Aí fui pesquisar sobre como que ela voa, aquela máquina, de se admirar. Outras coisas também. O Aristóteles vai dizer que quando eu admiro algo, eu tenho que conhecer como funciona aquilo. Muito legal, né? Vamos lá. E você, já fez essa... Olha aí, ó. Qual é a sua resposta? Essa é pessoal, né? Vamos dizer que essa resposta aqui é pessoal de cada um. Se alguém quiser contar a sua experiência, pode mandar para nós. Ó, resposta pessoal. Sim, em determinados momentos da vida, fiz vários questionamentos que custou, né, ir além da busca de uma suposta resposta. Exemplo disso, como um avião tão pesado pode voar. Essa aqui também eu me perguntava muito. É uma resposta que Deus existe, que as pessoas querem... Veja bem, olha só. Pelo fato de você em Deus, as pessoas querem que você dá uma resposta concreta, física, visível, supostamente atrativa para que a pessoa acredite também, ou dizer. Mas isso é complexo, né? Vai além. Quem quiser sentar e discutir sobre isso é legal. Gostaria, né? Mas e aí? Como é que o avião voa? É uma resposta, é uma análise filosófica. Você já se perguntou de onde vim, para onde eu irei a partir dessa vida? Qual o sentido de estar aqui nesse mundo? Qual o sentido da sua vida? Qual a sua missão? Vamos dizer assim. Qual a sua missão aqui nesse mundo? Você já se perguntou isso? Será que estamos sozinhos nesse mundo? Somos nesse universo imenso, né, infinito? Será que estamos abandonados? Sozinhos nesse planeta? Porque até o momento só tem suposições de comprovações. A nossa mente vai além, ela tem limitações, mas olha só. E além no espaço até, né? Será que estamos sozinhos? São questões que vamos analisando. Por que que eu não conheço uma pessoa, quando eu passo a conhecê-la, aí ela não vai com a minha cara, ela me agride, ela fala mal de mim, ou ela se dá bem. Por que que acontece isso? Eu não conhecia antes, mas a partir do momento que eu conheci, ela não gostou de mim, ou ela gostou demais de você. Por que que existe isso, esse alinhamento ou desalinhamento de pessoas? Veja bem, trouxe vários temas para vocês. A partir dessa aula, sair daí, correr para casa e pegar livros, internet e pesquisar. Descubra e fala para mim, tá? Um grande abraço, essa foi a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!